Olá, vamos falar um pouco mais de estruturas. Vamos abrir um novo programa. Quero mostrar para vocês como que a gente faz para criar dinamicamente as estruturas. Principalmente um vetor de estruturas, na verdade. Até então a gente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V daqui para aproveitar. Até então a gente viu a criação de vetores de estruturas, vetores estáticos. Então defina lá um vetor de estrutura de tamanho 10 e uso 10 estruturas, mas muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente não tem esse número e, portanto, a gente precisa ir mudando com a execução do código. Então vamos mostrar um pouco sobre isso. Vou usar essa estrutura data, que ela já está simples, para deixar o nosso código didático. Return 0. Vamos criar uma estrutura de datas aqui. T data nascimento. Só que vamos criar um ponteiro. Para a gente trabalhar com alocação dinâmica, a gente precisa de criação de ponteiro. E aí, para criar dinamicamente uma estrutura, a gente faz recebe t data, a gente precisa dizer o tipo, malloc, que é o comando de alocação dinâmica. A gente precisa dizer a quantidade que nós precisamos, size of, a gente precisa dizer o tipo. Então, nesse caso eu vou criar aqui um elemento de pdata, que é a estrutura que a gente criou aqui em cima, que é esse molde, essa forma que está definida. Vamos executar e ver se vai dar erro de compilação. Vamos salvar. Atividade 12. Tem int main. Pois bem, então, se a gente cria dinamicamente, a gente precisa livrar espaço de memória. Free nascimento, penas de ponteiro. Penas, a gente livra penas. Para usar esses comandos free, malloc, eu preciso da biblioteca strlib. Então, se eu crio um ponteiro, eu tenho que livrar esse ponteiro. Beleza. Aqui é a primeira coisa. Como que eu faço para manipular um ponteiro? A gente já viu. Existem duas formas. Uma é essa, que a gente coloca a anotação de ponteiro e aí coloca o ponto. Ponto, aqui ele não está acessando. E aí colocamos o campo que ele quer, que a gente quer atribuir algum valor. Vamos ver se está certo. Beleza, exatamente. Funciona. Então, essa é uma forma. Não é a mais usada. A mais usada é essa daqui. Quando eu estou usando um ponteiro, que é a seta. Percebem que a IDE, o ambiente de desenvolvimento, já traz os campos. Então, quando a gente está falando de ponteiro, agora é. E aí, nesse caso, a gente também não precisa usar o asterisco. Mês. Recebe 20. Poderia imprimir, mas não vou imprimir. Mas o que acontece muitas vezes é que a gente tem a intenção de criar um vetor. Então vamos botar aqui um vetor de tamanho 2. Nesse caso, então, eu tenho duas estruturas criadas dinamicamente do tipo data em um vetor de estruturas que é penas. E aí preciso usar o índice. Por exemplo, aqui o índice 0
tal como a gente já viu nos exemplos. E nesse caso, quando eu tenho um vetor de ponteiro, eu tenho que voltar a usar a notação de ponto. O que a gente vai fazer agora? Mostrado essas definições, a gente vai implementar dinamicamente, tá? um vetor de estruturas. Ele vai começar com um tamanho fixo e a cada entrada do usuário a gente pergunta para o usuário se ele quer inserir um pouco mais de dados. Então vamos começar a nossa implementação. Primeira coisa é criar uma única estrutura. Vamos criar aqui char op, um int que vai ser numData, que recebe inicialmente 0. Vou começar aqui com S. Vou apagar isso daqui. Vou deixar a liberação de memória. Vou fazer um laço infinito. While 1. Laço infinito. E vou falar o seguinte. Printf deseja continuar S para sim ou qualquer outra tecla para não. Barra N. Não precisa barra N porque a gente vai ler. Scanf %C comercial AP fflush std in para limpar o buffer e vamos fazer o seguinte: se op igual a S maiúsculo ou caso ele digite OP com S minúsculo, a gente vai fazer a realocação. Caso contrário, a gente vai break, quebrar o laço. E vamos sair. Vamos ver se isso daqui por enquanto está funcionando. Só F11. Deseja continuar? Sim, 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 sim. Não. Saiu, beleza. Então agora vamos, no caso disso daqui funcionar, ou seja, ele clicar assim, a gente vai fazer uma realocação. Para a gente realocar, a gente precisa do comando realoc. Realoc, então vou realocar. Vamos pegar a sequência aqui. Penas. A quantidade que a gente quer, que vai ser isso daqui, num, porque a cada número inserido, a gente vai, a cada data inserida, a gente vai atualizar essa variável, mais 1 porque ela começa em 0. Só que é isso multiplicado pelo size of. Eu preciso dimensionar a memória para um tipo específico, e esse tipo específico é o tData.
faltou ponto e vírgula. Então não tem erro de compilação. Tá? Antes disso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou printf, pedir para ele digitar os dados. Digite dia, mês e ano. Vou ter que ler scanf, %d, %d, %d. São 3 valores inteiros e vou jogar em penas, que é o nosso ponteiro de vetor de estruturas. Colocar o índice. O índice que eu usarei vai ser o num_d, que começa em 0. E comercial ponto dia. Depois pro mês e pro ano. Mês, ano. Opa. Feito isso, lido as 3 datas, eu vou incrementar o contador de estruturas. Mais. Então, se era 0, então o primeiro valor que eu vou digitar vai para a posição 0, incremento. Pergunto se ele quer, vamos limpar também o buffer, para não termos problema. Vamos fazer aqui uma conferência rápida. Ele foi, digitou os 3 valores aí para a posição 0, incrementou, perguntou e realocou. Então, 0 mais 1. Então, ele vai estar, quando ele estiver na posição 0, isso aqui vai para 1. 1 mais 1, 2. Então, vai criar mais uma posição. Realoc permite realocar mantendo o conteúdo que existe no vetor corrente. Vamos ver se vai funcionar. F11. 10, 10, 10. 20, 20, 20. Tá, a gente não sabe se está funcionando. Vamos criar um índice aqui. Mais um índice i. E vamos fazer um for para imprimir tudo. For i recebe 0. Onde o i vai até o valor da variável num_d, que é, ele vai ter o valor da última estrutura inserida. E mais. Printf datas digitadas. Array. Vou colocar aqui. %d. Vou colocar aqui %d. Barra %d. %d. Vamos fechar barra n, com barra n aqui. Fechou. Aqui vamos colocar o i, que começa em 0, mas vamos fazer um mais 1 para imprimir o valor real para o usuário, ou um valor que o usuário entenda, porque o usuário não sabe que o primeiro valor é a posição 0. E depois pegamos isso daqui. Fazer, que é imprimir na sequência dia, só que nós vamos ter que fazer com i. Dia, mês, ano. Vamos executar ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ver se vai executar. Faltou um ponto e vírgula aqui em cima. 10 do 10 do 10.
Sim. 20 do 20 do 20. Não. Tá aqui. 10 do 10 faltou 1. Então, vou aproveitar aqui e colocar um mais bonitinho, né? Mais uma barra. Vamos colocar aqui um 20F barra N. Barra N, e vamos executar. A printf. Deixar mais bonitinho. 10 do 10 do 10. Deseja continuar? Sim. 20 do 20 do 20. Deseja continuar? Sim. 30 do 30 do 30. Deseja continuar? Não. Sair, datas digitadas, 10 do 10 do 10, 20 do 20 do 20, 30 do 30 do 30. Então, com isso, a gente viu mais o conceito de alocação dinâmica. Primeiramente, eu criei só uma estrutura, essa estrutura recebeu os valores aqui dentro. Essa estrutura é óbvio que é um ponteiro, porque está aqui essa definição. Criado dinamicamente com uma lock. Pergunto para o usuário se ele quer continuar fazendo, digitando datas, porque aqui eu criei uma única estrutura dinamicamente. Se ele dizer que sim, eu vou criar mais uma. Essa é a variável de controle que eu tenho para permitir a adição de mais uma. Então eu realoco, ou seja, eu organizo o ponteiro, copiando todo o seu conteúdo original e adicionando, no caso aqui, mais uma estrutura do tipo data. Eu posso adicionar quantas eu quiser. Pela lógica, a gente está adicionando de uma em uma. Então, a gente está contabilizando sempre adicionando em uma. Mas eu poderia adicionar de uma, de duas, de três, de quatro e por aí vai. Feito isso, eu estou imprimindo todas aqui. Essa é a variável que controla o número de estruturas que eu inseri. E uma vez que o programa imprimiu tudo, eu livro a memória que foi alocada dinamicamente. Então é isso. Mais um conteúdo entregue. Até o próximo vídeo.